Minha nora virou a travessa no lixo sorrindo. Gordura pura, coisa de gente atrasada. Sou a Geralda, 71 anos, ex-dona de pensão em Belo Horizonte. Ela não sabe que o teto sobre a cabeça dela tem meu nome na escritura e o prazo venceu. O relógio da cozinha marcava 4 da manhã quando eu levantei. O galo do vizinho nem tinha cantado ainda, mas o costume de quem passou a vida inteira na beira do fogão não deixa a gente dormir muito. Meus joelhos estalaram, aquele barulho seco que lembra a gente que a carcaça já não é mais 0 quilômetro, mas a vontade era de menina. Era domingo. E domingo, na minha terra, aqui nessas montanhas de Minas Gerais, é dia sagrado de mesa farta e família reunida. Eu tinha separado o toucinho na véspera. Não aquele bacon aguado de supermercado, embalado em plástico que sua mais que tampa de chaleira. Era toucinho de verdade, curado na fumaça, que eu encomendei do seu Zé do Mercado Central. O feijão, eu catei grão por grão, sentada na varanda, lembrando de quando meu Rogério era pequeno e ficava brincando com as cascas no chão. Rogério, meu único filho. O menino que eu criei sozinha, vendendo marmita na porta de obra, servindo prato feito para caminhoneiro, juntando cada centavo suado para dar estudo e dignidade para ele. Hoje ele é doutor, advogado, anda de terno, fala difícil. Eu tenho um orgulho que não cabe no peito, mas tenho também uma saudade do tempo em que ele era só o meu Rogério, que raspava a panela de brigadeiro e dizia que minha comida era a melhor do mundo. Hoje, a tal da Patrícia, minha nora, diz que ele tem paladar refinado. Paladar refinado. Como se feijão tropeiro bem feito não fosse a coisa mais fina que Deus botou nessa terra. Preparei tudo com aquele capricho de quem sabe que o amor entra pela boca. Refoguei a couve na manteiga de garrafa, fritei os ovos com a gema mole do jeito que ele gostava, misturei a farinha de milho biju devagarzinho para não empapar. A cozinha cheirava a glória, cheirava a passado, a presente, a carinho de mãe. Coloquei tudo na minha travessa de vidro temperado, aquela pesada, antiga, que ganhei de casamento e que já viu mais ceias de Natal do que a Patrícia tem de anos de vida. Hoje eles vão lamber os beiços, Geralda, falei para mim mesma, amarrando um pano de prato limpo em volta da travessa para manter o calor. Peguei o ônibus das 10. Podia ter pego um táxi, dinheiro não me falta. Graças a Deus e ao meu trabalho. A pensão Sabor Mineiro me rendeu o suficiente para eu ter minha aposentadoria tranquila e, o mais importante, para eu ter comprado o apartamento onde meu filho mora. Sim, o apartamento de luxo, no bairro Nobre, com varanda gourmet e porteiro que fala bom dia, parecendo que está declamando poesia. Comprei à vista, com o dinheiro da venda do meu ponto comercial, quando as pernas pediram descanso. Botei no nome dele? Não. Botei no meu. Seguro morreu de velho, dizia meu pai. Deixei eles morarem lá para começarem a vida, já que a Patrícia dizia que o aluguel atrapalhava os planos deles de viajar para a Europa. Cheguei no prédio e o porteiro, seu Cláudio, abriu o sorriso. Dona Geralda, que cheiro bom é esse? Trouxe aquele tropeiro famoso? Trouxe, seu Cláudio. Se sobrar, na descida eu deixo um pratinho para o senhor. Se depender da madame lá em cima, sobra tudo, né, Dona Geralda? Ele falou baixinho, com aquele jeito de quem sabe das fofocas do prédio todo. Eu só sorri amarelo. O Cláudio sabia. Todo mundo sabia que a Patrícia não me engolia. Mas eu, teimosa, feito mula empacada, insistia em agradar. Afinal, é a mulher que meu filho escolheu. E mãe, que é mãe, tenta amar o que o filho ama, mesmo que seja difícil. O elevador de serviço subiu devagar. Eu me olhei no espelho. Estava com meu vestido florido de domingo, o cabelo grisalho preso num coque firme, cheirando a alfazema. Não sou mulher de luxo, sou mulher de asseio.
Quando a porta abriu no 10º andar, já ouvi o burburinho. Vozes altas, risadas, música que não era samba nem sertanejo, era um tal de lounge que parece música de elevador de rico. Toquei a campainha. Quem abriu foi o Rogério. Ele estava bonito, mas com aquela cara de quem comeu e não gostou. Oi, mãe, a senhora veio. Ele disse meio sem graça, olhando para os lados. Uai, filho, domingo é dia de almoço. Avisei que trazia o tropeiro. Ele coçou a cabeça. É, mãe, eu sei. Mas é que a Patrícia convidou uns amigos do trabalho, gente da agência de publicidade. O pessoal é meio diferente. Antes que eu pudesse responder, ela apareceu. Patrícia, magra como um fiapo, num vestido de linho bege que custa mais que a feira do mês de uma família inteira. O cabelo liso, esticado, sem um fio fora do lugar. Ela segurava uma taça de vinho branco como se fosse um cetro de rainha. Ah, dona Geralda, chegou. O tom de voz dela era gelado, parecia que estava cumprimentando o entregador de gás, não a sogra. Trouxe o almoço, minha filha, aquele que o Rogério gosta. Entrei na sala. O apartamento estava lindo, não posso negar. Mas frio. Tudo branco, cinza, bege. Parecia consultório de dentista, não casa de gente. Tinha umas 12 pessoas espalhadas, segurando taças, comendo uns canapés que pareciam ração de passarinho em cima de umas torradinhas. Quando me viram entrar com aquela travessa enorme enrolada no pano de prato xadrez, o silêncio desceu na sala. Senti os olhares. Eram olhares de cima para baixo, olhares de quem mede a gente pelo sapato, pela bolsa gasta, pela cor da pele curtida de sol. Me senti pequena por um segundo, mas logo estufei o peito. Sou Geralda da Silva, criei homem feito, não ia me acovardar para meia dúzia de publicitário com nome composto. Vou botar na mesa, tá quentinho, anunciei, caminhando até a mesa de jantar que estava posta com uns jogos americanos de bambu e uns pratos quadrados que eu acho um desaforo de feio. Coloquei a travessa no centro. O cheiro do toucinho, da linguiça calabresa, da couve e do feijão invadiu aquele ambiente estéril. Para mim cheirava a amor. Para eles, pelo visto, cheirava a crime. Patrícia veio caminhando rápido, o salto estalando no porcelanato que eu paguei. Dona Geralda, o que é isso? Ela perguntou, com um sorriso nervoso, olhando para os convidados como quem pede desculpas. É feijão tropeiro, uai, comida de sustância. Rogério adora. Rogério adorava. Quando tinha 12 anos e colesterol de criança, ela rebateu, alto o suficiente para todos ouvirem. Nós estamos num estilo de vida diferente agora. Meus convidados são veganos, low carb, fit. Ninguém aqui come essa bomba de gordura. Olhei para o Rogério. Ele estava num canto, fingindo que admirava um quadro na parede. Meu coração deu uma pontada. Não pela desfeita da nora, mas pelo silêncio do filho. Aquele homem barbado que eu carreguei no colo não tinha coragem de dizer: eu gosto da comida da minha mãe. Mas, filha, tem carne também. Se alguém não quiser o torresmo, é só tirar. Tentei argumentar, mantendo a educação que minha mãe me deu. Foi aí que aconteceu. Patrícia soltou uma risada estridente, falsa. Tirar o torresmo? Dona Geralda, olhe em volta. Olha para essa mesa. Olha para essas pessoas. A senhora acha mesmo que isso aqui combina com o nosso ambiente? Isso aqui é comida de roceiro, comida pesada. Ninguém quer essa comida de velha aqui. A frase ficou pairando no ar. Comida de velha. Senti meu rosto queimar. Minhas mãos, calejadas de tanto descascar batata e arear panela, tremeram de leve. Mas não foi de medo, foi de uma raiva antiga, uma raiva que vem lá do fundo, de todas as vezes que engoli sapo para não causar discórdia. Patrícia não parou por aí. Num movimento brusco, ela pegou a travessa. Minha travessa de estimação.
O vidro estava quente, mas ela parecia não sentir. Tamanha era a raiva dela de ver aquela coisa rústica na mesa chique dela. Sabe o que a gente faz com isso para não ofender o olfato dos meus convidados? Ela disse, caminhando em direção à cozinha americana, que era aberta para a sala. Eu dei um passo à frente. Patrícia, não faça isso. Faço e faço agora. Rogério, peça uma comida japonesa, por favor. Ela chegou na lixeira de inox, aquela que abre com sensor, chique que só. E na frente de todo mundo, na frente dos 12 convidados que olhavam com um misto de choque e diversão maldosa, ela virou a travessa. Eu vi meu feijão caindo. Vi o torresmo que eu fritei com cuidado deslizando para dentro do saco preto de lixo. Vi a couve verdinha se misturando com guardanapos sujos e restos de embalagem. O barulho da comida batendo no fundo da lixeira foi como um tapa na minha cara. Plof! Um som úmido, triste. O silêncio na sala agora era absoluto. Ninguém ria mais. Até os amigos dela perceberam que ela tinha passado do limite. Mas ninguém disse nada. Ninguém defendeu a velha. Patrícia soltou a travessa vazia na pia com um estalo alto, quase quebrando o vidro. Limpou as mãos num pano de prato e virou-se para mim, com aquele sorriso vitorioso de quem acabou de esmagar uma barata. Pronto, agora o cheiro passa. A senhora pode se servir de um canapé se quiser, mas, por favor, lave as mãos antes. Eu olhei para a lixeira, olhei para a pia, olhei para o meu filho. Rogério finalmente olhou para mim. Os olhos dele estavam arregalados, vermelhos. Vergonha, medo, arrependimento, não importava mais. O silêncio dele tinha sido a sentença. Respirei fundo. O ar-condicionado do apartamento parecia ter baixado para a temperatura polar. Senti um frio na espinha, mas logo depois veio um calor. Não o calor da menopausa, nem o calor do fogão a lenha. Era o calor da dignidade. Eu me lembrei de quem eu era. Eu sou Geralda. Eu acordava às 3 da manhã para fazer 500 marmitas. Eu enfrentei fornecedor caloteiro, fiscal da prefeitura corrupto, cliente bêbado. Eu criei um filho sozinha num país que engole mulher pobre. Eu comprei esse apartamento tijolo por tijolo, real por real, fritando bolinho de chuva e assando pernil. Aquela comida no lixo não era só comida. Era o meu suor. Era o meu amor. E ela tinha jogado fora como se fosse lixo tóxico. Ajeitei a alça da minha bolsa no ombro. Era uma bolsa simples de couro sintético, comprada na feira da Afonso Pena. Mas dentro dela tinha algo muito mais valioso que o vinho caro que eles bebiam. Dentro dela, num bolso interno com zíper, estava a minha carteira. E dentro da carteira, a minha identidade e os meus cartões. Mas, mais importante que isso, na minha memória estava gravado cada detalhe daquele contrato de compra e venda e do acordo verbal que fizemos. Rogério, chamei. Minha voz saiu firme, sem tremer. Uma voz que eu não usava há muito tempo, a voz de dona de negócio. Ele deu um passo à frente, pálido. Mãe, a Patrícia está nervosa. A senhora sabe como ela é perfeccionista. Vamos conversar lá no quarto. Não tem conversa no quarto, meu filho. A conversa é aqui. Patrícia revirou os olhos e voltou para os convidados, servindo mais vinho, tentando fingir que a empregada já estava de saída. Ai, gente, desculpa o climão. Família, né? A gente não escolhe. Eu caminhei até a porta. Não ia fazer escândalo. Barraco é coisa de quem não tem razão. Quem tem a caneta na mão não precisa gritar. Parei com a mão na maçaneta. O metal frio me deu certeza. Olhei para trás uma última vez, a travessa suja na pia, o lixo fechado escondendo o meu trabalho, a nora soberba reinando na sala que eu paguei, o filho covarde encolhido no canto. Naquele momento, algo morreu dentro de mim.
Morreu a Geralda boazinha, morreu a sogra que engole sapo para ver o filho feliz, morreu a senhora que aceita migalhas de atenção. Quem estava ali parada na porta agora era a dona Geralda, empresária aposentada, proprietária legal do imóvel situado na Rua das Acácias, número 405, cobertura 02, e proprietária também do seu próprio destino. Abri a porta. O corredor estava vazio e silencioso. Aproveitem o canapé, eu disse, baixo, só para mim mesma, porque vai ser a última refeição chique que vocês vão dar nesse endereço. Bati a porta. O som ecoou pelo corredor como o martelo de um juiz dando a sentença final. Eles acharam que eu tinha ido embora chorar no ponto de ônibus. Mal sabiam eles que eu estava indo direto para casa abrir a gaveta onde guardo a pasta de documentos com elástico amarelo. A pasta que dizia, em letras garrafais, escrituras e registros. Enquanto o elevador descia, não derramei uma lágrima. Chorar entope o nariz e eu precisava respirar muito bem para o que ia fazer a seguir. A humilhação queima, arde como pimenta malagueta nos olhos. Mas como dizemos aqui em Minas, quem planta vento, colhe tempestade. E a Patrícia tinha acabado de semear um furacão bem no meio da sala de estar dela. O jogo tinha virado, e eles nem tinham percebido que a bola já estava comigo. O ônibus 105 descia a Avenida Afonso Pena, chacoalhando mais que britadeira em dia de obra, mas eu nem sentia os solavancos. Eu estava sentada no banco preferencial, aquele amarelo que deveria ser de respeito, mas que muita gente finge que não vê, segurando minha bolsa contra o peito como se fosse um escudo. Dentro dela, meu celular vibrou 2, 3 vezes. Mensagens do Rogério, com certeza. Não olhei. Não queria ler desculpas esfarrapadas digitadas com os mesmos dedos que não tiveram coragem de segurar a mão da mãe na hora do aperto. A imagem da minha travessa virando no lixo não saía da minha cabeça. O som do vidro batendo no metal, o cheiro bom do toucinho sendo abafado pelo cheiro azedo de resto de comida dos outros. Mas o que doía mais não era o desperdício da comida, era o desperdício da vida, o desperdício de todo o amor que eu investi naquele menino. Desci no meu ponto, no bairro Santa Teresa. Aqui o ar é diferente. Tem cheiro de pão de queijo assando na padaria da esquina. Tem gente sentada na calçada conversando. Tem vida de verdade. O porteiro do prédio do meu filho, lá na Zona Nobre, usa uniforme de general e fala por rádio. Aqui, o seu Tião, que vende jogo do bicho na banca, me deu um tchauzinho de longe. Tarde, dona Geralda. Já voltou do almoço de rico? Já, Tião. Comida lá é pouca, a gente volta para comer em casa, respondi, forçando um sorriso que não chegou nos olhos. Entrei na minha casa. É uma casa antiga, de lote inteiro, com varanda na frente e quintal no fundo, herança do meu finado marido, o Teodoro, que Deus o tenha. Assim que girei a chave na fechadura e senti o cheiro de cera líquida e café passado de manhã, meus ombros relaxaram. Aqui ninguém me olha torto. Aqui a dona sou eu. Fui direto para a cozinha. Não para cozinhar, mas para pensar. A cozinha é o meu escritório. Foi ali, entre panelas de ferro e colheres de pau, que eu construí meu império. Coloquei a água para ferver. O ritual de passar o café me acalma. Enquanto a água chiava na chaleira, comecei a olhar para as minhas mãos. Mãos grossas, unhas curtas, sem esmalte, porque esmalte descasca quando a gente lava 200 pratos por dia. A pele tem manchas de queimadura de óleo, marcas de guerra. A Patrícia tem mãos de fada, unhas de gel, pele de pêssego. Ela nunca precisou tirar uma crosta de gordura de uma grelha. Ela acha que o dinheiro do marido brota em árvore ou cai do céu. Ela não sabe, ou finge que não sabe, que o dinheiro que pagou a faculdade do Rogério, o intercâmbio dele, o carro dele e o teto onde ela mora saiu dessas mãos aqui, dessas mãos de velha. Servi o café na caneca de Ágata.
O vapor subiu e, com ele, subiram as memórias. Lembrei de quando o Teodoro morreu. Rogério tinha 5 anos. Eu fiquei com uma mão na frente e outra atrás e uma pensão caindo aos pedaços no centro da cidade para tocar. Todo mundo dizia: vende, Geralda, vende e volta para a roça. Mulher não dá conta de comércio sozinha. Eu não vendi. Eu acordava às 3 da manhã para ir ao Ceasa comprar verdura fresca mais barato. Eu carregava saco de batata nas costas porque não queria pagar frete. Eu aprendi a fazer a contabilidade num caderno de arame, anotando cada centavo de entrada e saída. Sabor Mineiro. Esse era o nome. No começo servia 20 almoços. Em 5 anos servia 200. Em 10 eu tinha fila na porta. O dinheiro começou a entrar. E eu, matuta desconfiada, não gastava com bobagem. Não comprava roupa de marca, não trocava de móveis a cada estação. Eu guardava, comprava lote, investia em tijolo. Quem tem terra não erra, meu pai dizia. E eu fui juntando. Quando o Rogério se formou e disse que ia casar com a Patrícia, eu já tinha vendido o ponto comercial. Estava cansada, queria sossego, mas queria dar um começo bom para o meu filho. Mãe, ele me disse na época com os olhos brilhando, a gente viu um apartamento na planta. Coisa fina, mas a entrada é muito alta e o financiamento vai enforcar meu salário de recém-formado. Quanto é, meu filho? Eu perguntei. Ele disse o valor. Era muito dinheiro. Era o dinheiro da minha vida inteira de trabalho. Eu compro, eu disse. Compro à vista. Fica sendo meu investimento. E vocês moram lá. Lembro da cara da Patrícia naquele dia. Ela sorriu, me abraçou, disse que eu era a melhor sogra do mundo. Claro, naquele dia eu era a fada madrinha com o cheque na mão. Não era a velha da comida gordurosa. Terminei o café num gole só. O gosto amargo me deu coragem. Levantei da mesa e fui para o meu quarto. Abri o guarda-roupa de madeira maciça, aquele que tem cheiro de cânfora e lavanda. Lá no fundo, embaixo das cobertas de lã que eu quase nunca uso, estava a minha caixa de segredos. Uma caixa de papelão reforçada, encapada com papel de presente antigo. Tirei a caixa e coloquei em cima da cama. Dentro dela não tinha joia nem dinheiro vivo. Tinha algo muito mais poderoso: papel. Comecei a revirar os documentos. Certidão de nascimento do Rogério. Fotos antigas em preto e branco. O primeiro alvará da pensão. E então eu a encontrei. A pasta amarela com elástico. Estava um pouco empoeirada, mas o conteúdo estava intacto. Abri devagar. O primeiro papel era a escritura pública de compra e venda. Li em voz alta, para as paredes do meu quarto ouvirem, para eu mesma acreditar. Outorgada compradora, Geralda da Silva, brasileira, viúva, comerciante. Passei o dedo sobre o meu nome. Estava lá, preto no branco, com firma reconhecida, selo do cartório e tudo que tem direito. Virei a página. Matrícula do imóvel atualizada. Proprietária exclusiva. Não tinha usufruto. Não tinha doação com reserva. Não tinha nada disso. O apartamento era meu, 100% meu. Na época, o advogado me alertou. Dona Geralda, bote usufruto para o menino, pelo menos. E eu, mãe coruja, disse, não precisa, doutor. O apartamento é meu investimento, mas é a casa do meu filho. Ele nunca vai me desamparar. Deixa no meu nome só para garantir, caso ele se separe, a mulher não levar metade. Olha como Deus escreve certo por linhas tortas. Minha desconfiança de mineira salvou minha pele. Se eu tivesse botado no nome dele, hoje eu seria só uma velha humilhada. Mas como está no meu nome, eu sou a dona da casa onde a Patrícia dorme. Continuei mexendo na caixa. Achei os comprovantes. Isso era o que mais me dava raiva agora. Todo mês, o boleto do condomínio chega aqui em casa. E o IPTU também. Mãe, a gente está apertado esse mês. A Patrícia trocou de carro, o Rogério dizia.
Mãe, a cota extra do prédio veio alta, a senhora pode adiantar? E eu pagava calada, achando que estava ajudando a família a prosperar. Peguei a calculadora velha que ficava na gaveta da cômoda. Comecei a somar. Condomínio de luxo, R$ 2.500 por mês. IPTU daquele bairro metido à besta, quase 10 mil por ano. Manutenções, taxas extras, fundo de reserva. Fui somando os últimos 5 anos, desde que eles se mudaram para lá. O número no visor da calculadora me fez soltar uma risada seca. R$ 180.000. Isso foi o que eu paguei só de taxas, para eles morarem de graça. Fora o valor do imóvel, que hoje deve valer mais de 2 milhões. Eles vivem numa cobertura de 2 milhões, com todas as contas de moradia pagas pela velha atrasada, e têm a coragem de jogar meu torresmo no lixo? A raiva, que antes era um fogo descontrolado, agora virava gelo, frio, calculado e duro. Eu não sou apenas a mãe do Rogério. Eu sou a locadora benevolente que acabou de ter o contrato de bondade rescindido por justa causa. Levantei da cama e fui até o espelho da penteadeira. Vi uma senhora de 71 anos, cabelos brancos, rugas em volta dos olhos, o rosto cansado, mas vi também a Geralda, que expulsou um bêbado da pensão com uma vassoura na mão quando ele desrespeitou uma funcionária. Vi a Geralda, que negociou dívida com o banco e saiu ganhando. Vi a Geralda, que não abaixa a cabeça. Patrícia, minha filha, falei para o espelho como se ela pudesse me ouvir. Você mexeu com a pessoa errada. Você achou que eu era só uma caipira que faz feijão. Você esqueceu que para fazer feijão bom tem que ter pressão. E a panela de pressão acabou de chiar. Peguei meu celular antigo. Tinha dezenas de mensagens do Rogério. Mãe, atende. A Pati não fez por mal. Mãe, volta aqui. Vamos conversar. Mãe, o pessoal já foi embora. Não precisa ficar chateada. Não respondi. O silêncio é uma resposta que barulhento não entende. Disquei um número que eu não ligava há tempos. Dr. Eustáquio, meu advogado das antigas, o homem que cuidou de toda a papelada da minha vida. Domingo à tarde, eu sei, é indelicado, mas emergência é emergência. Alô, Geralda? Aconteceu alguma coisa? A voz dele era rouca, de quem estava cochilando. Aconteceu, doutor Eustáquio. Aconteceu que eu cansei de ser boazinha. O senhor ainda tem as cópias daquela notificação de pedido de imóvel? Aquela padrão? Tenho sim, Geralda. Mas para que isso agora? O inquilino do ponto comercial atrasou? Não é para o ponto comercial não, doutor. É para o apartamento da Rua das Acácias. Houve um silêncio do outro lado da linha. O doutor Eustáquio sabia quem morava lá. Mas, Geralda, é o Rogério. Eu sei quem é Eustáquio. É o filho que eu pari, mas que esqueceu quem paga o teto onde ele mora. Eu quero tudo pronto amanhã cedo. Notificação extrajudicial de desocupação de imóvel cedido em comodato verbal. Quero prazo mínimo. Geralda, isso é briga de família. Esfria a cabeça. Não é briga, é negócio. Quando eles jogaram minha comida no lixo, eles quebraram o contrato de respeito. E sem respeito não tem teto. O senhor prepara ou eu procuro outro? Ele suspirou. Conhecia a minha teimosia. Tá bom, amanhã às 9 tá na sua mão, mas você tem certeza? Nunca tive tanta certeza na vida. Ah, e Eustáquio? Oi. Coloca no papel também que eu quero a chave do imóvel na minha mão, não na portaria. Eu quero fazer a vistoria pessoalmente. Quero ver se o estilo de vida refinado deles cuidou bem do meu patrimônio. Desliguei o telefone. Senti uma fome repentina, aquela fome de quem trabalhou o dia inteiro. Fui até a geladeira, peguei um pote de doce de leite caseiro e comi uma colherada generosa. Doce, macio, reconfortante. Comida de velha, ela disse. Pois bem,
A velha agora ia mostrar que também sabe servir um prato que se come frio. A vingança. Voltei para a sala e comecei a organizar os papéis na mesa de jantar. Separei tudo por ano: IPTU de 2019, 2020, 2021, condomínios, taxas de reforma da fachada. Cada papel era uma prova, cada comprovante era uma munição. Eu estava montando um dossiê, não para provar que eu era boa mãe, mas para provar que eu era a proprietária legítima e absoluta. Lá pelas 7 da noite, a campainha tocou. Meu coração deu um salto. Será que era o Rogério? Será que ele tinha vindo pedir perdão? Caminhei devagar até a porta, olhei pelo olho mágico. Não era o Rogério, era um entregador de moto. Dona Geralda? Entrega para a senhora. Abri a porta estranhando. O rapaz me estendeu uma sacola de papel chique, com o logotipo de uma doceria famosa da Zona Sul. Dentro tinha um bilhete. Peguei a sacola e fechei a porta. Abri o bilhete. A letra era redonda, desenhada. Letra da Patrícia. Dona Geralda, desculpe o mal-entendido de hoje. Sei que a senhora quis agradar. Mando esses macarrões franceses para adoçar sua noite. São muito mais leves e saudáveis. Beijos, Pati. Olhei para dentro da caixa. Tinha uns biscoitinhos coloridos, rosa, verde, amarelo. Pareciam de isopor. Mal-entendido. Ela chamou a humilhação pública de mal-entendido. E ainda teve a audácia de mandar biscoito leve para dizer nas entrelinhas que minha comida continuava sendo pesada e errada. Ela achava que me comprava com doce caro, achava que eu era uma criança birrenta que se acalma com açúcar. Aquilo foi a gota d'água. Se eu tinha alguma dúvida, se meu coração de mãe estava balançando querendo perdoar o Rogério, aquele bilhete cimentou minha decisão. Não era um pedido de desculpas. Era mais uma aula de superioridade. Coma isso, que é o que gente chique come, e fique quieta no seu canto. Peguei a caixa de macarrons. Caminhei até a minha lixeira da cozinha, aquela simples de plástico, que eu lavo com água sanitária toda semana. Joguei os biscoitos franceses lá dentro. Aqui nessa casa, Patrícia, a gente come comida de verdade. E a gente também não aceita esmola de quem não tem caráter. Voltei para a mesa, peguei a pasta amarela e a coloquei bem no centro, em cima da toalha de renda. Alisei a capa com a mão aberta. Amanhã seria segunda-feira, dia de branco, dia de trabalho. E eu tinha muito trabalho a fazer. O primeiro deles seria lembrar ao meu filho e à esposa dele que no mundo real quem despreza a raiz acaba morrendo de sede. Amanhã a dona Geralda não ia levar marmita, ia levar o despejo. Acordei na segunda-feira antes mesmo do despertador tocar. O céu de Belo Horizonte ainda estava naquele cinza chumbo de quem não decidiu se vai chover ou fazer sol. Mas eu já tinha decidido meu clima. Tempestade. Não fiz café. Pela primeira vez em 40 anos, a cozinha da minha casa ficou fria de manhã. Tomei um banho rápido, vesti minha saia de tergal cinza, uma camisa branca bem passada e o sapato de salto baixo que uso para ir à missa e ao banco. Nada de vestido florido hoje. Hoje eu não era a vovó do feijão tropeiro. Hoje eu era a Geralda da Silva, CPF ativo e nome limpo na praça. Peguei o ônibus das 7. O trânsito na Avenida Amazonas estava um inferno, aquele para e anda que deixa qualquer um nervoso. Mas eu estava calma. Uma calma gelada, dessas que a gente sente quando sabe exatamente onde vai dar o tiro. Olhava pela janela e via as pessoas correndo para o trabalho, preocupadas com o atraso, com o chefe, com o boleto. Eu não tinha chefe, e os boletos dos outros eu ia parar de pagar hoje. Desci no centro e fui direto para o edifício Maleta. O escritório do Dr. Eustáquio fica lá desde que eu me entendo por gente.
O prédio tem cheiro de passado, de poeira antiga e de café forte. O elevador pantográfico rangeu subindo até o 8º andar, parecendo reclamar do peso dos anos, igualzinho aos meus joelhos. O doutor Eustáquio me recebeu com a cara amassada e a gravata frouxa. Geralda, minha amiga, entra. Aceita um cafezinho? Aceito, Eustáquio, mas sem açúcar. Hoje eu preciso de amargo para acordar. Sentei na cadeira de couro sintético, que já tinha o formato das costas de tanto cliente desesperado que sentou ali. Coloquei a pasta amarela na mesa. O som dela batendo na madeira maciça foi seco. Trouxe tudo? Ele perguntou, ajeitando os óculos na ponta do nariz. Tudo. Escritura, comprovantes de pagamento do condomínio, IPTU, as taxas extras da reforma da fachada que a madame exigiu. Tá tudo aí. Eustáquio folheou os papéis devagar. Ele balançava a cabeça, murmurando uns hum que advogado faz quando vê que a causa é ganha, mas dolorosa. Geralda, você sabe que isso aqui é uma bomba, né? Notificação de extinção de comodato verbal. A gente tá dando 30 dias para eles saírem. É seu filho. Era meu filho ontem, quando eu levei comida e fui tratada feito cachorro sarnento. Hoje ele é um ocupante irregular que não paga as contas. Mas e se eles quiserem negociar? Se o Rogério vier chorando? O choro é livre, Eustáquio. A moradia, não. Eu quero que essa notificação chegue lá com aviso de recebimento. Quero que o porteiro tenha que interfonar e dizer: Dona Patrícia, tem um documento do cartório para a senhora assinar. Eustáquio suspirou, mas começou a datilografar. Sim, ele ainda usava uma máquina elétrica antiga para os rascunhos, dizia que ajudava a pensar. O tec-tec-tec das teclas preenchia o silêncio da sala. Cada letra batida era um prego que eu tirava do caixão onde eles tentaram me enterrar viva. E tem mais uma coisa, eu disse, interrompendo o barulho. Eu quero cancelar as procurações. Ele parou de digitar. As do banco? Todas. Rogério tinha acesso a uma conta conjunta que eu mantinha para emergências. A emergência dele era comprar vinho caro e pagar jantar para amigo publicitário. Acabou. Saí do escritório com a cópia da notificação na bolsa e uma sensação estranha no peito. Não era alegria, era alívio misturado com uma tristeza fina. Mas a tristeza logo passou quando meu celular vibrou. Era uma notificação do Instagram. Eu tenho. Uai. Fiz escondida para acompanhar a vida do meu neto que mora fora, mas acabo vendo tudo. Era um story da Patrícia. Na foto, a mesa do jantar de ontem já sem a minha travessa. Só as taças de cristal e os pratos quadrados. A legenda dizia: domingo leve com amigos queridos, detox de energias ruins e comida pesada, good vibes, vida saudável, na gratidão. Energias ruins. Eu ri. Uma risada curta no meio da calçada da Rua da Bahia. Ah, minha filha, você vai ver o que é energia ruim quando a luz for cortada. Caminhei até a agência do banco. O gerente, o Marcelo, me conhece há 20 anos. Ele me viu entrar e já franziu a testa. Eu não costumo ir ao banco segunda de manhã, a menos que o bicho esteja pegando. Dona Geralda, que honra! Aconteceu alguma coisa com os investimentos? Ainda não, Marcelo, mas vai acontecer com os gastos. Senta aí que a lista é grande. Puxei um papelzinho de pão onde eu tinha anotado tudo. Débito automático do condomínio do edifício Golden View, cancelar. Débito automático do IPTU do imóvel da Rua das Acácias, cancelar. Cartão de crédito adicional em nome de Rogério da Silva, bloquear. Seguro do carro da Patrícia que está no meu nome porque o bônus é meu, cancelar. Marcelo digitava no computador com os olhos arregalados. Dona Geralda, desculpe a intromissão, mas o Rogério sabe disso? Se eu cortar o condomínio hoje, mês que vem eles já recebem a multa. E o seguro, se ela bater o carro, se bater,
Que chame o reboque da Good Vibes, Marcelo. Corta tudo. Quando ele confirmou a última operação, senti um peso saindo das minhas costas. Aquele dinheiro todo, quase R$ 4.000 por mês que escorriam da minha conta para o ralo da ingratidão, agora ficariam comigo. Eu poderia viajar, poderia reformar minha varanda, poderia comprar quilos de toucinho e fazer torresmo para a torcida do Atlético Mineiro inteira se eu quisesse. Saí do banco me sentindo 10 anos mais nova. Mas o plano ainda não estava completo. Faltava a cereja do bolo, ou melhor, o torresmo do feijão. Eu precisava saber como estava o terreno. O inimigo, quando acha que ganhou, baixa a guarda. Peguei um táxi. Para o bairro Belvedere, por favor. O motorista me olhou pelo retrovisor, estranhando uma senhora com roupa simples indo para o bairro mais caro da cidade. Vai trabalhar lá, senhora? Vou. Vou fazer uma limpeza pesada, respondi. E não era mentira. Cheguei no prédio do Rogério perto do meio-dia. O sol estava forte. O porteiro, Cláudio, estava lá na guarita blindada. Dona Geralda, veio buscar a travessa? Ele perguntou pelo interfone, abrindo o portão de pedestres. Vim sim, Cláudio, e vim ver se esqueci meu óculos ontem. Entrei. O saguão era de mármore branco, gelado. Tudo ali gritava dinheiro. O meu dinheiro. Eles estão em casa? Perguntei, sondando. Não, dona Geralda. O doutor Rogério saiu cedo para o escritório e a dona Patrícia saiu faz uns 20 minutos, foi para o Pilates. Perfeito. Subi. Eu tinha a chave. Claro que tinha. Eu sou a dona. Eles nunca trocaram a fechadura porque achavam que mamãe não faz mal a ninguém. E também porque a chave tetra é cara. Abri a porta da cobertura. O cheiro ainda estava lá, um cheiro doce e enjoativo, de perfume de ambiente misturado com o resto de vinho que ficou nas taças. A empregada deles só vinha na terça. A casa estava uma bagunça chique. Caminhei pela sala. Vi a minha travessa na pia. Estava lavada. Pelo menos isso. Mas estava jogada de qualquer jeito no escorredor, junto com as facas de queijo. Fui até o escritório do Rogério. Tinha papéis espalhados, contas. Peguei um boleto de cartão de crédito dele que estava aberto em cima da mesa. Fatura R$ 12.000. Olhei os gastos. Restaurantes caros, lojas de grife, spa zen. E lá no final, o pagamento mínimo. Eles estavam endividados, viviam de aparência. Com o meu dinheiro pagando o básico, eles torravam o salário em luxo para mostrar no Instagram. Que vergonha, meu filho, sussurrei. Advogado, doutor, e não sabe somar 2 mais 2. Fui para a cozinha, abri a geladeira. Estava cheia de potes com etiquetas. Segunda, salada de quinoa. Terça, ceviche de manga. Tudo comprado pronto, dessas empresas de marmita gourmet que custam o olho da cara. Não tinha uma cebola para refogar. Não tinha um alho, era uma casa de vitrine. Bonita por fora, oca por dentro. Foi aí que eu vi, em cima da bancada de ilha, um caderno de desenho aberto. Eram projetos de arquitetura. Me aproximei. O título do projeto dizia Reforma da Suíte Master e Ampliação do Closet. Cliente, Patrícia. Olhei o desenho. Para ampliar o closet da Patrícia, eles iam derrubar a parede do quarto de hóspedes. O quarto onde eu dormia quando vinha visitar e ficava tarde. O quarto onde eu cuidei do Rogério quando ele teve aquela gripe forte ano passado. No desenho, o meu quarto virava sapateira e área de bolsas. Senti meu sangue ferver, mas dessa vez não tremi. Eles não iam só me expulsar da vida deles. Eles iam me apagar da planta da casa. Iam derrubar as paredes que eu levantei com o suor de vender marmita para guardar bolsa de marca. E o pior, quem ia pagar essa reforma? Vi o orçamento anexado. Entrada de R$ 30.000. Provavelmente iam me pedir semana que vem. Mãe, é um investimento no imóvel, o Rogério diria.
Fechei o caderno com força. Peguei minha travessa de vidro na pia. Sequei com um pano de prato sujo que estava ali jogado. Coloquei na minha bolsa. Era minha. Tudo aquilo era meu. Antes de sair, fui até o quadro de luz, que ficava escondido atrás de um painel decorativo no corredor. Olhei para os disjuntores. Tive uma vontade louca de desligar tudo, de deixar a carne gourmet apodrecer na geladeira. Mas não, isso seria mesquinho. Isso seria coisa de moleque. Minha vingança seria dentro da lei, seria no papel, seria definitiva. Desci pelo elevador de serviço. Quando passei pela portaria, o Cláudio me chamou. Dona Geralda, tudo certo? Achou o óculos? Achei algo muito melhor, Cláudio. Achei a minha vergonha na cara. Ele não entendeu, mas sorriu. Escuta, Cláudio, amanhã, lá pelas 10 da manhã, vai chegar um motoqueiro do cartório aqui. O Cláudio ficou sério. Ele sabe o que significa motoqueiro de cartório. É coisa séria, Dona Geralda. É coisa de justiça, meu filho. Você vai receber o envelope e você vai entregar na mão da Patrícia ou do Rogério. Não coloca na caixa de correio, não. Tem que assinar. Pode deixar. Se é para a senhora, eu faço com gosto. Aquela mulher lá... Ele baixou a voz. Ela humilha a gente também, viu? Outro dia reclamou que meu cheiro de café estava invadindo o hall. Sorri. O povo humilde se reconhece. O café vai acabar para ela também, Cláudio. Fica tranquilo. Voltei para casa. O dia passou arrastado. Cada hora era uma agonia e uma vitória. Às 5 da tarde, meu celular tocou. Era o Rogério. Não atendi. Tocou de novo. E de novo. Mandei uma mensagem curta, seca. Estou ocupada resolvendo pendências. Não posso falar. À noite, sentei na minha varanda. O céu de Minas estava estrelado agora. O ar estava fresco. Peguei meu rádio de pilha e sintonizei na rádio Itatiaia para ouvir as notícias. Estava tocando uma música antiga, do tempo que o Teodoro era vivo. Fiquei ali, balançando na cadeira de vime, com a minha travessa de vidro lavada e guardada no armário, no lugar dela. Eu sabia que a paz ia acabar amanhã. Amanhã, o oficial de justiça bateria na porta. Amanhã, o banco mandaria o aviso de pagamento não realizado. Amanhã, o síndico ligaria cobrando o condomínio. Eles iam acordar num pesadelo. Iam descobrir que a vida de luxo deles estava apoiada num palito de dente e que eu tinha acabado de quebrar o palito. Olhei para as minhas mãos calejadas. Elas construíram aquele castelo e elas mesmas iriam desmontar, tijolo por tijolo, até sobrar apenas a verdade nua e crua. Fechei os olhos e respirei fundo o cheiro da dama da noite que florescia no meu jardim. A armadilha estava armada, o gatilho estava puxado e eles ainda estavam dormindo, sonhando com closets gigantes e jantares veganos, sem saber que o teto sobre suas cabeças já não lhes pertencia mais. O telefone fixo tocou às 9h15 da manhã de terça-feira. Eu estava na cozinha, passando um café fresco no coador de pano, aquele bem velhinho que deixa o gosto mais apurado. O cheiro da borra subia, misturando com o cheiro da cera que eu tinha acabado de passar no chão de taco. A casa estava um brinco. Minha alma, porém, estava armada para a guerra. Deixei tocar 3 vezes. Eu sabia quem era. O coração de mãe adivinha, mas a cabeça de proprietária calcula. No quarto toque, atendi devagar, limpando a mão no avental. Alô? Mãe! Pelo amor de Deus, mãe! Que loucura é essa que chegou aqui? A voz do Rogério tremia tanto que parecia vara verde em dia de ventania. Ao fundo, ouvi os gritos histéricos da Patrícia. Parecia gata no cio ou panela de pressão explodindo feijão. Não dava para distinguir. Bom dia para você também, meu filho. Loucura, não é jeito de cumprimentar sua mãe. Mãe, não brinca. Chegou um motoqueiro do cartório aqui agora, um oficial. Ele me entregou um envelope amarelo.
Diz aqui. Ele engasgou, parecia que tinha engolido um caroço de manga. Diz aqui, notificação de desocupação. Mãe, 30 dias? A senhora está caducando? Isso é algum golpe que fizeram com a senhora? Sorri. Um sorriso triste, mas firme. Tomei um gole do meu café. Não tem golpe nenhum, Rogério. E a minha cabeça tá ótima. Obrigada por perguntar. Tão boa que lembrou de cancelar os débitos automáticos também. Já tentaram usar o cartão hoje? O silêncio do outro lado da linha foi sepulcral. Só se ouvia a respiração ofegante dele e os gritos da Patrícia, que agora estavam mais perto do aparelho. Me dá isso aqui, Rogério. Ela arrancou o telefone da mão dele. Dona Geralda, a senhora perdeu o juízo. A senhora tem noção do constrangimento? O porteiro me olhou com cara de pena. Eu tenho uma reputação nesse prédio. Eu sou influenciadora digital. Eu tenho seguidores. Como a senhora manda uma ordem de despejo para a casa do seu próprio filho? A voz dela era aguda, feria os ouvidos. Mas não me feriu por dentro. A casca grossa que criei fritando pastel na feira me protegia. A casa não é do meu filho, Patrícia. A casa é minha. Está no papel que você está segurando. E sobre reputação... Bom, quem joga comida de sogra no lixo na frente de visita não deve se preocupar muito com o que os outros pensam, não é mesmo? A senhora venha aqui agora, ela gritou. A gente vai resolver isso agora. O Rogério vai chamar a polícia, vai chamar o médico. A senhora deve estar com demência senil. Não precisa gritar, minha filha. Eu estou indo. Mas não é porque você mandou. É porque eu quero ver a cara de vocês quando eu explicar quanto custa o metro quadrado onde vocês pisam. Desliguei o telefone na cara dela. Clique. Que barulho maravilhoso. Fui até o quarto, tirei o avental e vesti meu melhor conjunto de linho azul marinho. Coloquei um colar de pérolas falsas, mas bonitas, passei um batom cor de boca e borrifei meu perfume de alfazema. Peguei a pasta amarela com a escritura original, coloquei na bolsa e chamei um táxi. Hoje eu não ia de ônibus. A dona do imóvel chega de carro na porta. O trajeto até o Belvedere demorou 20 minutos. O motorista do táxi, um senhor simpático, reclamava do preço da gasolina. Eu concordava, mas minha cabeça estava longe. Eu estava ensaiando. Não o que ia dizer, porque a verdade não precisa de ensaio, mas como eu ia me segurar para não chorar, porque no fundo, ver um filho se tornar um estranho dói mais que Joanete apertado. Quando o táxi parou na frente do edifício Golden View, o porteiro Cláudio já estava a postos. Ele abriu a porta do carro para mim. Dona Geralda, ele sussurrou com os olhos arregalados. O bicho pegou lá em cima. A dona Patrícia desceu aqui 2 vezes gritando no celular com o advogado. O doutor Rogério está sentado no meio-fio da garagem chorando. Chorando, Cláudio? É, disse que o cartão não passou no posto de gasolina. Suspirei. Rogério sempre foi mole. Eu o criei com muito mimo para compensar a falta do pai, e o resultado estava aí. Um homem de 40 anos que chora porque a mamãe fechou a torneira. Obrigada, Cláudio. Pode deixar que eu resolvo. Subi pelo elevador social. Tenho a chave, mas toquei a campainha. Questão de etiqueta. Queria que eles soubessem que a visita era formal. Rogério abriu a porta. Ele estava com a camisa social desabotoada, o cabelo despenteado, os olhos vermelhos. Atrás dele, Patrícia andava de um lado para o outro na sala, com o celular na orelha, falando alto. É claro que é ilegal. Ela é uma velha. Deve ter sido coagida. Eu quero uma liminar. Entrei na sala. O ar-condicionado estava desligado. Pelo jeito já estavam economizando energia. Bom dia, disse, colocando minha bolsa em cima da mesa de centro de vidro, bem em cima de uma revista de decoração. Patrícia desligou o celular e veio para cima de mim como uma jararaca.
A senhora ficou louca. Olha isso aqui. Ela sacudiu o papel da notificação na minha cara. Extinção de comodato, 30 dias. A senhora acha que a gente é o quê? Inquilino de favela? Sentei-me calmamente no sofá de couro branco. Cruzei as pernas. Favela não, minha filha. Na favela o povo tem mais respeito pelos mais velhos. Vocês são ocupantes irregulares de um imóvel de alto padrão. E o prazo é de lei. O doutor Eustáquio fez tudo nos conformes. Rogério se jogou na poltrona à minha frente, escondendo o rosto nas mãos. Mãe, por que a senhora está fazendo isso? Foi por causa do tropeiro? Pelo amor de Deus, foi só uma comida. A Patrícia estava nervosa. Ela tem estresse, a senhora sabe. A gente pede desculpa. Eu compro 10 quilos de torresmo para a senhora, mas não faz isso com a gente. Olhei para ele. Meu menino. O menino que eu carreguei no colo enquanto mexia panelas de 20 litros. Não foi só pelo tropeiro, Rogério. O tropeiro foi a gota d'água num balde que já estava transbordando há 5 anos. Abri a bolsa. Tirei a pasta amarela. Comecei a colocar os papéis sobre a mesa, um por um, com a calma de quem joga paciência. Condomínio, R$ 2.500. Mês passado, pago por mim. IPTU, R$ 800 a parcela, pago por mim. Seguro do seu carro, Patrícia, R$ 3.000 a renovação, pago por mim. Taxa extra da fachada, R$ 5.000, pago por mim. Eles olhavam os papéis como se fossem hieróglifos. Vocês sabem quanto eu gastei para manter essa vida de novela de vocês nos últimos 5 anos? Perguntei, elevando um pouco a voz, mas sem gritar. Quase R$ 200.000. R$ 200.000 do meu suor, do meu cheiro de gordura, das minhas varizes de ficar em pé. Enquanto isso, vocês viajam para a Europa, tomam vinho de R$ 300 e me chamam de velha atrasada. Patrícia bufou cruzando os braços. A arrogância dela era blindada. A senhora tem dinheiro, a senhora é rica. O que custa ajudar o filho? É obrigação de mãe. A gente está construindo um futuro. A gente tem imagem a zelar. Obrigação de mãe é criar filho para ser homem, não para ser parasita, respondi seca. E eu tenho dinheiro, sim. Mas sabe por que eu tenho? Porque eu não jogo comida fora. Porque eu não reformo o que está bom. Ela riu, uma risada nervosa e debochada. Ah, então é isso? A senhora está com inveja? Inveja da nossa juventude, do nosso bom gosto? Porque a senhora vive naquela casa velha caindo aos pedaços em Santa Teresa e a gente mora na cobertura? Aquela casa velha é minha, quitada e tem cheiro de dignidade, rebati. E essa cobertura também é minha. Ou você esqueceu de ler a escritura? Peguei o documento principal e apontei para o meu nome. Geralda da Silva, proprietária exclusiva. Patrícia empalideceu um pouco, mas não desistiu. O Rogério tem direitos. Ele mora aqui há 5 anos. Existe usucapião. Existe direito de posse. A gente vai entrar na justiça. Foi aí que eu soltei a bomba. A carta que eu guardei no bolso da alma desde ontem. Levantei-me e caminhei até a ilha da cozinha. O caderno de desenho ainda estava lá. Usucapião? Peguei o caderno e o abri na página marcada. Vocês querem falar de direitos? Então vamos falar sobre o direito de destruir o quarto da mãe para fazer um armário de sapatos. Mostrei o desenho para o Rogério. Ele levantou a cabeça, confuso, e quando viu o projeto ficou branco, feito cera de vela. Ampliação do closet da Patrícia. Demolição da parede do quarto de hóspedes. Olhei bem nos olhos dele. Aquele era o meu quarto, Rogério. O quarto onde eu dormi quando você teve pneumonia. O quarto onde eu achava que ia ter um cantinho para mim quando eu ficasse muito velha para morar sozinha. Vocês iam derrubar o meu refúgio para guardar bolsa de marca? O silêncio na sala ficou pesado. Rogério olhou para Patrícia, chocado. Pati,
Você disse que ia só mudar os armários. Você ia derrubar a parede? Patrícia ficou vermelha. Pela primeira vez, ela gaguejou. Era um conceito. O arquiteto sugeriu. A sua mãe quase nunca vem aqui mesmo, Rogério. E quando vem, traz aquele cheiro de fritura. A gente precisa de espaço. Eu tenho muitas roupas. Eu preciso de um cenário para as minhas lives. E quem ia pagar os 30.000 da reforma, Patrícia? Perguntei suavemente. Eu, não é? Vocês iam me pedir o dinheiro semana que vem, dizendo que era manutenção do imóvel. Ela não respondeu. A máscara caiu. Ali estava ela, nua em sua ganância, exposta na frente do marido e da sogra que ela desprezava. Rogério levantou-se. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Mãe, eu não sabia da parede. Eu juro. Eu assinei o projeto sem ver direito. Você assina tudo sem ver, meu filho. Assina a vida que ela escolhe, assina os cheques que eu pago, assina o atestado de incompetência como chefe de família. Mas hoje a caneta está na minha mão. Voltei para a mesa e recolhi meus documentos. Guardei tudo na pasta amarela. O som do zíper da bolsa fechando foi o som final daquela era. O prazo é de 30 dias, disse olhando para os dois. Mas eu sugiro que saiam antes, porque a partir de hoje eu não pago mais nada. O condomínio vence dia 5, a luz dia 10. Se cortarem, comprem velas. Velas aromáticas, claro, para combinar com o ambiente good vibes de vocês. Caminhei até a porta. Patrícia correu atrás de mim desesperada, a arrogância dando lugar ao pânico puro. Dona Geralda, espera! A gente não tem para onde ir. Nossos amigos... O que eu vou dizer no Instagram? A gente não tem dinheiro guardado. O Rogério estourou o limite. A senhora não pode jogar a gente na rua. Parei com a mão na maçaneta. Virei-me devagar. Você é jovem, Patrícia. É saudável. Tem mãos de fada. Pode trabalhar. Pode vender marmita como eu fiz. Dizem que dá dinheiro se a comida for boa e não for jogada no lixo. Sua velha maldita! Ela gritou, perdendo o controle, as lágrimas borrando a maquiagem, cara. Você vai se arrepender. Ninguém vai cuidar de você quando você estiver morrendo. Você vai morrer sozinha naquela casa podre. Olhei para ela com uma pena profunda. Não pena da situação dela, mas pena da pobreza de espírito. Minha filha, eu prefiro morrer sozinha na minha casa podre, com a minha dignidade intacta, do que viver num palácio cercada de gente que espera a minha morte para herdar o que não construiu. Olhei para o Rogério uma última vez. Ele estava chorando silenciosamente no sofá. Rogério, ele levantou os olhos. A chave. Eu quero a chave extra que fica com a empregada. Agora. Ele levantou, foi até a cozinha, pegou a chave no ganchinho e me entregou. A mão dele tocou a minha. Estava gelada. A minha estava quente. Tchau, mãe. Tchau, inquilino. Quando vocês saírem, deixem o apartamento limpo. Vou fazer vistoria. Se tiver um risco no chão, desconto da herança. Se é que vai sobrar alguma. Abri a porta e saí. O corredor estava silencioso. Enquanto o elevador descia, senti minhas pernas tremerem um pouco. A adrenalina estava baixando. Encostei a cabeça no espelho do elevador e fechei os olhos por um segundo. Foi difícil. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Dói cortar a carne da própria carne. Mas quando a porta do elevador abriu no térreo e eu vi o sol do meio-dia brilhando na rua, senti um arrepio. Seu Cláudio estava lá, fingindo varrer a calçada. Tudo certo, dona Geralda. Ajeitei a alça da bolsa no ombro, estufei o peito e dei o sorriso mais verdadeiro que eu tinha dado em anos. Tudo certo, Cláudio. A casa caiu. Ou melhor, a casa voltou para a dona. Ele sorriu de volta e piscou. Quer que eu chame um táxi? Não precisa. Hoje eu vou de ônibus. Vou passar no Mercado Central, comprar um queijo curado e um doce de leite. Hoje eu vou celebrar.
Caminhei pela rua arborizada do bairro Nobre, sentindo o salto do meu sapato bater firme no asfalto. Eu não era mais a velhinha do tropeiro rejeitado. Eu era Geralda da Silva. E ninguém, absolutamente ninguém, mexe com a minha panela sem se queimar. A lição estava dada. Agora era esperar a poeira baixar e ver quem sobraria de pé quando o dinheiro acabasse. Eu sabia a resposta. Eu sempre sobro de pé. Segui para o ponto de ônibus, cantarolando baixinho um samba antigo. A vida, afinal, começa aos 71, quando a gente finalmente aprende a dizer não. 6 meses se passaram desde aquele domingo fatídico. O tempo, na minha idade, corre diferente. Quando a gente é jovem, 6 meses parecem uma eternidade, cheia de ansiedade pelo futuro. Mas aos 71, 6 meses são um sopro, um piscar de olhos de Deus. A diferença é que agora, cada dia que acordo, o ar que entra nos meus pulmões parece mais limpo, mais leve, sem aquele peso de chumbo que eu carregava nas costas, sem nem perceber. Estou sentada na varanda da minha casa em Santa Teresa. O sol da tarde bate nas folhas da minha samambaia, aquela que a Patrícia dizia que era planta de pobre. Ela está viçosa, verde que chega a brilhar, caindo em cascata do vaso de xaxim. Aqui, o barulho não é de buzina nem de música eletrônica. É o sino da igreja tocando as trindades e o cheiro de bolo de fubá com erva doce que acabou de sair do forno. A vida deu uma volta, meus amigos. E que volta? Dizem que o mundo não gira, ele capota. E capotou bonito para o lado de lá, enquanto aqui a gente segue firme, igual pilar de Ponte Velha. Lembro-me como se fosse hoje do dia da entrega das chaves. O prazo de 30 dias da notificação venceu numa quarta-feira chuvosa. Eu não fui lá cobrar. Mandei o doutor Eustáquio e um chaveiro, caso precisasse. Mas não precisou. As chaves foram deixadas na portaria, dentro de um envelope pardo, sem bilhete, sem pedido de desculpas, sem nada. Apenas o metal frio. Quando entrei no apartamento para fazer a vistoria, meu coração estava blindado, mas meus olhos não deixaram de notar a mesquinharia humana. O apartamento estava vazio, ecoando meus passos no porcelanato. Eles levaram tudo o que puderam. Os móveis planejados ficaram porque eram embutidos, mas a Patrícia teve a capacidade de levar as lâmpadas de LED da sala. Levaram os chuveiros, levaram até os assentos dos vasos sanitários, aqueles acolchoados que eu paguei caro. Ri sozinha no meio daquela sala imensa. Olha o nível da influenciadora, falei para as paredes. Leva a tampa da privada, mas deixa a dignidade no ralo. A parede do quarto de hóspedes, o meu quarto, estava intacta. Graças a Deus e à minha intervenção rápida, o closet de bolsas não saiu do papel. Passei a mão na tinta branca da parede e senti uma paz profunda. Aquele quarto continuava existindo. A minha história ali não tinha sido derrubada. Mas a maior surpresa não foi o que levaram, foi o que deixaram. No canto da cozinha, esquecido ou abandonado de propósito, estava o caderno de receitas fit da Patrícia, aquele onde ela anotava as dietas malucas de água com limão e gratidão. Joguei no lixo reciclável. Papel aceita tudo, até mentira de quem passa fome para fingir virtude. Mandei pintar o apartamento, trocar as lâmpadas. Dessa vez coloquei umas amarelas, que deixam a casa com cara de lar e não de farmácia, e anunciei para alugar. Não vendi. Quem tem terra não erra. Lembra? Aluguei por um valor justo, mas alto. O dinheiro do aluguel agora não paga luxo de filho ingrato. Ele paga a mensalidade da hidroginástica, as excursões com as minhas amigas do grupo da terceira idade e, principalmente, financia o meu novo projeto. Sim, porque Geralda da Silva não consegue ficar parada. Mãos que trabalharam a vida toda coçam se ficarem quietas. Desci o morro e fui até a associação comunitária do bairro.
Conversei com a diretora, dona Cida, uma mulher de fibra. Cida, eu quero ensinar, eu disse. Ensinar o quê, Geralda? A cozinhar de verdade. Quero pegar essas meninas novas que estão aí batendo cabeça, desempregadas, achando que a vida é só celular, e ensinar a fazer uma marmita que vende. Ensinar a fazer um feijão tropeiro, uma galinhada, um angu com quiabo. Comida que sustenta, comida que dá lucro. E assim nasceu o projeto Tempero de Vó. 2 vezes por semana, a cozinha da associação vira meu quartel-general. Tenho 12 alunas, meninas de 20, 30 anos, algumas com filho pequeno, outras tentando a vida. Elas chegam com as unhas compridas, meio desconfiadas, achando que cozinhar é coisa menor. Na primeira aula, eu sempre digo a mesma coisa. Cozinha não é submissão, minhas filhas. Cozinha é poder. Quem sabe alimentar o outro nunca passa fome e nunca depende de ninguém. O dinheiro que entra no bolso de quem vende comida é o dinheiro mais honesto do mundo. Ver aquelas meninas picando cebola, chorando no começo e rindo depois, me enche de uma alegria que nenhum jantar chique no Belvedere poderia me dar. Outro dia, a Ritinha, uma das mais novas, me abraçou chorando. Tinha vendido as primeiras 20 marmitas na porta de uma construção e pagado a conta de luz da mãe. Obrigada, dona Geralda. A senhora salvou a gente. Eu não, Ritinha. Foi o seu trabalho. Eu só mostrei onde estava o tempero. E o Rogério? Ah, o Rogério. A notícia chegou pelos ventos da fofoca, que em Belo Horizonte sopram mais rápido que ventania em topo de serra. A Patrícia durou exatos 45 dias depois do despejo. Eles foram morar num apartamento estúdio, que é nome chique para ovo de codorna, no centro. Sem o meu dinheiro pagando o cartão de crédito, as brigas começaram. Ela não podia mais ir ao salão toda semana. Ele não podia mais bancar os vinhos. A Good Vibes acabou assim que o boleto venceu. Dizem que ela voltou para a casa dos pais no interior de São Paulo, alegando incompatibilidade de gênios. Eu chamo de incompatibilidade de fundos bancários. Numa terça-feira de chuva fina, a campainha da minha casa tocou. Eu estava na sala, tricotando uma manta para doar no asilo. Abri a porta e lá estava ele. Rogério. Estava mais magro. A barba por fazer, o terno meio amassado, sem aquela goma de lavanderia cara. O carro importado não estava na porta. Ele tinha vindo de ônibus ou aplicativo. Mãe, a bênção. Olhei para ele. A raiva tinha passado. O que sobrava era aquele amor doído de mãe, que quer abraçar e bater ao mesmo tempo. Deus te abençoe, meu filho. Entra, tira o sapato que eu encerei o chão. Ele entrou, meio sem jeito, parecendo visita na casa onde cresceu. Sentou-se no sofá, olhando para as fotos na estante. Fotos dele criança, fotos da formatura, fotos minhas na pensão. Não tinha nenhuma foto da Patrícia. Eu já tinha queimado todas num ritual de limpeza espiritual no quintal. Aceita um café? Perguntei. Aceito, mãe, aquele seu. Fui para a cozinha, passei o café. Cortei 2 fatias generosas de broa de milho. Voltei e coloquei na mesa de centro. Ele comeu com uma fome que não era só de comida. Era fome de casa. A Patrícia foi embora, mãe, ele disse com a boca cheia, sem olhar para mim. Eu sei. Ela disse que eu enganei ela, que eu disse que tinha estabilidade, mas que, na verdade, eu era um filhinho de mamãe. E ela mentiu, Rogério? Ele parou de mastigar. Levantou os olhos. Estavam cheios de lágrimas. Não, não mentiu. Eu fui um fraco, mãe. Eu deixei a vaidade subir para a cabeça. Eu tinha vergonha. Ele engoliu o choro. Eu tinha vergonha da origem do nosso dinheiro, da gordura, do cheiro de comida. Eu queria ser doutor, queria ser chique. E ser doutor é bom, meu filho. O problema não é subir na vida. O problema é chutar a escada que te ajudou a subir.
Ele chorou. Um choro feio, soluçado, de homem que quebrou a cara. Eu não corri para abraçar. Fiquei ali, tricotando, deixando ele botar para fora. Ele precisava daquele choro. O choro limpa a alma, tira o veneno da soberba. Mãe, eu estou morando numa pensão no centro. O dinheiro tá curto. O escritório tá com pouco cliente. Será que... Ele hesitou. Será que eu podia voltar para cá, só por um tempo? O meu quarto antigo tá lá. Parei as agulhas. Olhei para o relógio na parede. O tic-tac parecia marcar o ritmo do meu coração. A Geralda de antigamente teria dito sim. Teria arrumado a cama, feito um banquete, lavado a roupa suja dele. Teria acolhido o filho pródigo e matado o novilho gordo. Mas a Geralda de hoje, a Geralda que foi humilhada e que renasceu, sabia que amor também é dizer não. Não, Rogério. Ele me olhou assustado. Não? Mas, mãe, a casa é enorme. A senhora mora sozinha. Exatamente. Eu moro sozinha e moro em paz. Você saiu daqui homem feito, Rogério. Escolheu seu caminho. Tropeçou, caiu. Agora tem que levantar. Se você voltar para cá, para debaixo da minha asa, você nunca vai virar o homem que precisa ser. Vai ser sempre o menino que espera a mãe resolver. Mas, mãe, eu não tenho para onde ir. Tem sim. Você tem saúde, tem diploma, tem 2 braços e 2 pernas. A pensão no centro é digna. Foi numa pensão que eu comecei a minha vida, lembra? Foi servindo comida em pensão que eu paguei sua faculdade. Talvez morar numa te faça lembrar de onde você veio. Ele abaixou a cabeça, derrotado, mas resignado. Mas... Continuei suavizando a voz. Domingo é dia de almoço. Ele levantou o olhar com uma pontinha de esperança. Posso vir? Pode. Deve. Mas tem uma condição. Qual, mãe? Qualquer uma. Você vem, mas não traz celular. E a comida vai ser feijão tropeiro, com bastante torresmo, bastante couve, bastante gordura de porco. Se você achar que é comida de velha ou que vai ofender seu paladar refinado, pode dar meia volta. Ele sorriu. Um sorriso tímido, mas verdadeiro. Eu amo feijão tropeiro, mãe. Eu sempre amei. Eu só esqueci. Pois é. A fome é o melhor remédio para a memória, meu filho. Rogério foi embora. Não dei dinheiro para o táxi. Ele foi a pé até o ponto de ônibus. Vi pela janela ele caminhando, meio torto, mas caminhando com as próprias pernas. Senti um orgulho diferente. Não o orgulho do filho doutor de terno, mas o orgulho de ver meu filho virando gente, aprendendo a dureza da vida que a mãe dele sempre conheceu. Hoje, minha rotina é cheia. De manhã, cuido das minhas plantas e faço minha oração. Agradeço a Deus por ter tirado a venda dos meus olhos. Às vezes, a gente pede livramento e Deus manda uma nora ruim para acelerar o processo. À tarde, vou para a associação. O cheiro de alho refogando me espera. As risadas das minhas alunas enchem o ambiente. Estou planejando uma viagem para o mês que vem, Serra Gaúcha. Sempre quis ver as hortênsias e tomar vinho, do bom que eu pago com meu dinheiro. Vou com a dona Neuza e a dona Cleide, minhas vizinhas. Vamos rir, tirar fotos tremidas e comer polenta frita sem culpa. O dinheiro que sobra do aluguel da cobertura, e sobra bastante porque agora não pago condomínio de luxo nem fatura de cartão de madame, eu estou guardando. Não para o Rogério. Estou criando uma poupança para o futuro neto que um dia, quem sabe, virá. Mas não vai ser herança de mão beijada, vai ser fundo de estudo, porque neto meu vai aprender que dinheiro não aceita desaforo e que avó não é caixa eletrônico. E quanto àquela travessa de vidro? Ela voltou para o centro da mesa. Todo domingo ela está lá, cheia, fumegante, cheirosa. Rogério vem almoçar. Ele chega cedo, ajuda a descascar o alho, aprendeu finalmente, põe a mesa. A gente conversa sobre política, sobre o preço do tomate, sobre a vida.
Ele parou de usar palavras difíceis, parou de fingir que é quem não é. Outro dia, ele trouxe uma namorada nova, uma moça simples, professora, com sorriso largo e mão de quem trabalha. Quando serviu o tropeiro, ela não torceu o nariz. Ela serviu 2 pratos, elogiou o torresmo e pediu a receita. Troquei um olhar com o Rogério. Ele piscou para mim. A cicatriz da humilhação fechou. Ficou a marca, claro, para eu nunca esquecer, mas não dói mais. Pelo contrário, ela me lembra da minha força. Descobri que a velhice não é o fim da linha, nem motivo de vergonha. A velhice é o troféu de quem sobreviveu a todas as guerras. Eles acharam que eu era sucata, pronta para o descarte. Esqueceram que panela velha é que faz comida boa. E a minha comida, meus amigos, nunca esteve tão saborosa. Levanto-me da cadeira de vime. O sol já se pôs e o ventinho frio da noite começa a bater. Recolho minha manta de tricô. Entro na minha casa, tranco a porta com a minha chave, no meu tempo, do meu jeito. Olho para o espelho do corredor e dou uma piscadinha para a Geralda refletida ali. Minha velha, você ainda dá um caldo. Apago a luz da sala, mas a luz de dentro, essa ninguém apaga nunca mais. Afinal, a casa é minha, a vida é minha, e o cardápio quem escolhe sou eu.